O Volkswagen Up TSI é uma daquelas surpresas boas que poucos esperavam de um compacto que, à primeira vista, parece simples. Equipado com o reconhecido motor 1.0 TSI Turbo, ele entrega desempenho aguçado, praticidade urbana e consumo reduzido, uma combinação rara. Seja você um entusiasta da condução ou alguém que busca economia sem abrir mão da agilidade, esse potinho de sorvete tem muito mais potencial do que o visual entrega. Vamos entender por que ele ainda vale a pena no mercado de seminovos. O Volkswagen Up TSI chega com o eficiente motor 1.0 TSI, um tricilíndrico com injeção direta e turbocompressor, capaz de entregar entre 101 cavalos e 105 cavalos, dependendo da calibração e do combustível utilizado. O torque de destaque gira em torno de 16,8. Disponível já a partir de baixas rotações, por volta de 1.500 rotações por minuto. Esse conjunto oferece pegada vigorosa e aceleração ágil, com o modelo cumprindo de 0 a 100 km por hora em cerca de 9,9 segundos e alcançando velocidade máxima na faixa dos 185 km por hora. Testes como o do 4 rodas reforçam essa performance, mostrando que o TSI acelera com muito mais vigor que a versão aspirada MPI e entrega retomadas bem rápidas, por exemplo, 40 a 80 km por hora em cerca de 6,5 segundos. Outro ponto que chama atenção é a leveza do conjunto. Com cerca de 1.000 kg, a relação peso-potência é bem favorável, contribuindo para respostas rápidas e sensação de esportividade. Se o desempenho já impressiona para um carro compacto, o consumo de combustível do Volkswagen Up TSI é ainda mais surpreendente. Estamos falando de um dos modelos turbo mais econômicos vendidos no Brasil, e isso se deve à combinação de baixo peso, motor moderno com injeção direta e calibração voltada para eficiência. Nos números oficiais do Inmetro, o Up TSI entrega médias bastante competitivas. Com gasolina, ele chega a 13,8 km por litro na cidade e 16,1 km por litro na estrada, enquanto com etanol, marca cerca de 9,6 km por litro em percurso urbano e 11,1 km por litro em rodovia. Para um carro turbo, com desempenho de 0 a 100 km por hora em menos de 10 segundos, esses valores são muito acima da média do segmento. Mas os números frios não contam toda a história. Na prática, muitos proprietários relatam médias ainda melhores em situações de uso real. Em trajetos mistos, com condução equilibrada, é comum ver o computador de bordo registrando 17 a 18 km por litro na estrada com gasolina. Isso porque o motor turbo mantém boa entrega de torque em baixa rotação, o que evita acelerações desnecessárias e ajuda a economizar combustível. Vale destacar também que, diferentemente de outros turbos mais modernos que exigem injeção de combustível premium, o Up TSI é bastante democrático. Ele funciona bem tanto com gasolina comum quanto com etanol, mantendo eficiência e sem perda significativa de desempenho. Essa característica o torna mais acessível e barato de manter no dia a dia. Outro ponto que contribui para a eficiência é a aerodinâmica. Apesar do formato de hatch alto e compacto, o Up tem coeficiente aerodinâmico relativamente baixo para sua categoria, e aliado ao câmbio manual de 5 marchas bem escalonado, consegue trabalhar em rotações baixas durante cruzeiros em rodovia, reduzindo o consumo. No cenário dos compactos, o Up TSI realmente fica em um patamar acima. Ele consegue aliar consumo próximo de modelos 1.0 aspirados, como Fiat Mobi e Renault Kwid, mas entrega desempenho de carros bem mais fortes, chegando a rivalizar com ATs médios de motores maiores em termos de desempenho, mas com economia de combustível que nenhum deles alcança. Em resumo, se eficiência é o foco, o Up TSI é quase imbatível. É aquele carro que pode ser usado tanto para o dia a dia urbano, gastando pouco, quanto para viagens longas, com médias excelentes e autonomia que pode passar facilmente dos 700 km com um tanque de gasolina. Quando falamos do Volkswagen Up TSI, é importante entender que ele foi projetado como um carro urbano, compacto e prático, e por isso o conforto está mais voltado para a funcionalidade do que para luxo. Ainda assim, ele surpreende em alguns aspectos para sua categoria. O espaço interno é adequado para 4 adultos viajarem de forma razoavelmente confortável, mas, como todo subcompacto, não é dos mais amplos. O entre-eixos de 2,42 metros limita um pouco espaço para as pernas no banco traseiro, especialmente para passageiros mais altos, mas a altura interna é boa e dá uma sensação de maior amplitude. No dia a dia, para famílias pequenas ou uso individual, ele atende muito bem. O porta-malas do Up oferece 285 litros de capacidade, um número bastante interessante para um carro tão pequeno.
É maior, por exemplo, que o de concorrentes diretos como o Fiat Mobi e o Renault Kwid, e suficiente para acomodar bagagens de um fim de semana sem grandes dificuldades. Em relação ao conforto de rodagem, o AP TSI se destaca pelo bom acerto de suspensão da Volkswagen. Mesmo sendo um carro compacto, ele absorve bem as irregularidades do asfalto e mantém estabilidade em curvas, graças à carroceria leve e bem equilibrada. A direção elétrica progressiva também contribui para uma condução leve na cidade e firme em velocidades de estrada. Já o acabamento é um ponto que divide opiniões. O interior é simples e com plásticos rígidos, como se espera em um carro de entrada, mas a montagem é sólida e não transmite fragilidade. Nas versões mais completas, como a Hi-Up ou a Movi-Up, havia detalhes mais refinados, como painel com aplique em cores, volante multifuncional revestido em couro e sistema multimídia com conectividade. Porém, mesmo nas configurações mais básicas, a qualidade construtiva é superior à de muitos concorrentes diretos. O isolamento acústico é adequado para a categoria, mas não espere o silêncio de um carro médio. Em rotações mais altas, o motor tricilíndrico deixa seu som característico invadir a cabine, o que pode ser um charme para quem gosta de sentir a pegada esportiva, mas pode incomodar em viagens longas para quem prefere silêncio total. No geral, o AP TSI entrega um bom equilíbrio, é compacto, mas tem porta-malas razoável, é simples por dentro, mas sólido e funcional. Ele não compete com carros maiores em conforto, mas dentro da sua proposta, agrada bastante e até surpreende positivamente em espaço e robustez de construção. No quesito equipamentos, o Volkswagen AP TSI nunca foi um carro de luxo, mas trouxe o essencial para seu público-alvo, priorizando segurança e praticidade. As versões mais simples vinham com itens básicos, como direção elétrica, ar-condicionado, vidros dianteiros elétricos e travas elétricas. Já as configurações mais completas, como a Hi-Up e a Cross-Up, entregavam central multimídia com tela sensível ao toque, conectividade Bluetooth, volante multifuncional, retrovisores elétricos e sensores de estacionamento. O ponto forte mesmo está na segurança. Todas as versões do AP já saíam de fábrica com freios a braços, airbags frontais e laterais de série, e sua carroceria com alta rigidez torsional rendeu ótimos resultados em testes de colisão do Latinap, colocando como referência entre os compactos no quesito proteção. Na parte tecnológica, embora simples, ele atendia bem ao dia a dia. O sistema multimídia não era dos mais avançados, mas oferecia interface amigável e integração com o smartphone, suficiente para quem buscava praticidade. Além disso, o quadro de instrumentos era claro e funcional, com informações importantes como consumo médio e autonomia, reforçando o foco em eficiência. Ou seja, o AP TSI nunca quis competir em equipamentos com carros de categorias superiores, mas entregava um pacote equilibrado, com destaque para segurança e para itens funcionais que realmente faziam diferença no uso diário. Um dos grandes atrativos do Volkswagen AP TSI é o equilíbrio entre desempenho e economia também no bolso do proprietário. Por ser um carro compacto, seus custos de manutenção são relativamente baixos quando comparados a veículos maiores ou de categorias superiores, mas com alguns detalhes importantes a considerar por conta do motor turbo. As revisões periódicas seguem o padrão da Volkswagen, com intervalos de 10.000 km ou 12 meses, o que for atingido primeiro. Os preços médios de revisão em concessionária são acessíveis, e para quem opta por oficinas especializadas fora da rede, o custo pode ser ainda menor, já que o motor 1.0 TSI é bastante difundido e peças de reposição são fáceis de encontrar no mercado. Um ponto positivo é que, apesar de ser turbo, o motor 1.0 TSI do AP tem fama de confiável quando bem cuidado. O uso de óleo correto, combustível de qualidade e revisões em dia garantem longevidade sem maiores dores de cabeça. É comum encontrar relatos de unidades que passam tranquilamente dos 150.000 km sem apresentar problemas graves, reforçando a robustez mecânica. O seguro é outro aspecto interessante. Por ser um carro compacto, geralmente tem valores mais baixos do que ates médios ou sedãs, embora possa variar conforme o perfil do motorista. O consumo reduzido também ajuda a manter o custo de uso no dia a dia muito baixo, já que a autonomia é alta e abastecer não pesa tanto no orçamento. Em resumo, o AP TSI é um carro barato de manter, confiável e com peças acessíveis, o que o torna uma opção excelente para quem quer desempenho sem comprometer o orçamento com manutenção cara. O Volkswagen AP TSI é um carro que desafia as expectativas. À primeira vista, parece apenas um hatch subcompacto simples,
mas ao dirigir fica claro que ele entrega muito mais do que promete. Seu motor 1.0 turbo aliado ao baixo peso garante desempenho digno de carros maiores, enquanto o consumo de combustível se mantém entre os melhores da categoria. É verdade que o espaço interno é limitado e o acabamento não é dos mais sofisticados, mas isso faz parte da proposta do modelo: ser prático, ágil e econômico. Em compensação, oferece segurança acima da média, baixo custo de manutenção e uma confiabilidade mecânica que o tempo comprovou. No mercado de seminovos, o AP TSI ainda é muito procurado, justamente porque entrega uma combinação rara de desempenho e eficiência. Para quem busca um carro compacto para o dia a dia, mas que também dá prazer ao dirigir, ele é uma das melhores opções que já passaram pelo segmento. Portanto, se você encontrar um AP TSI bem cuidado, com histórico de manutenção em dia, pode apostar sem medo. Ele continua sendo uma compra inteligente e surpreendente, mesmo anos após o fim da produção.